Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Você acompanha todas as edições aqui pela TVA e também pela Rádio AL Online. Hoje vamos conhecer um pouco mais do trabalho do deputado estadual Maurício Scudlark. Deputado, muito obrigada pela sua presença e eu já começo perguntando de um assunto que está sendo bastante debatido não só aqui em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul e em outras regiões do país, que são atingidas pela estiagem, aqui no estado, especialmente a região oeste. O senhor tem acompanhado todo esse processo, as ações do governo para minimizar os problemas, os prejuízos dos agricultores? Tenho. Saudando a todos aí, agradecer pela oportunidade de participar mais uma vez do programa. Eu tenho acompanhado, até porque a região mais atingida com a estiagem é a região do extremo oeste, o oeste e o extremo oeste de Santa Catarina. Todos nós sabemos que Santa Catarina tem ocorrido aí um ciclo, tanto a enchente no Vale do Itajaí, quanto a estiagem no oeste catarinense. E o governo até lançou algumas medidas, claro, sempre com a preocupação de minimizar o problema da estiagem, mas a previsão era de uma estiagem não tão longa como essa. Eu há 30 anos que estou direto no oeste catarinense e nunca acompanhei uma situação de calamidade tão grande como estamos enfrentando agora. Começou primeiro com as perdas nas lavouras, que já preocupa, já o Estado pode fazer financiamentos, ajudar o agricultor. Passamos aí para o problema de água, para a criação de animais, já é um problema mais grave. E hoje nós estamos com um problema gravíssimo. Hoje a questão já é de falta de água potável para a população. Então nós temos lá rios completamente secos. Trouxemos aí algumas imagens, fotografias, apresentamos nas sessões aí no plenário da Assembleia e a preocupação hoje é muito grande. A Defesa Civil já está adotando algumas medidas, nós tivemos com o senador Geraldo Altoff, que hoje é o secretário de Defesa Civil, estivemos na Casan também, então todos os órgãos do Estado aí estão adotando medidas, mas é muito preocupante. Eu fiz um pronunciamento, acho que o problema da água, a gente começa, muitas vezes brinca, vai faltar água, é um problema da humanidade. Mas quando falta, né? Nós estamos perto desse grave problema, eu sinto que nós estamos. Então acho que a sociedade como um todo tem que se preocupar. A Assembleia criou uma comissão permanente aí de defesa civil e vamos ter que adotar providências. Claro, nós sabemos que tanto a enchente quanto a estiagem, quase todo ano vão ocorrer. Então nós temos que ter mecanismos para prevenir, né? Só acionar. Nível de gravidade 1, 2, 3, de acordo com o nível, o que precisa ser feito para não cada enchente, cada estiagem, nós sairmos correndo para ver o que precisa, quanto que precisa liberar do governo do Estado, do governo federal. Então nós temos que ter uma preparação estratégica já para essas situações. Nós temos que ter o ambulatório ali, temos que ter o mais grave, temos que ter a UTI. Para evitar a burocracia nesses momentos, às vezes, né, para a liberação de fundo de garantia, coisas desse tipo. Às vezes tem muita burocracia e daí fica só correndo atrás, né? Cada um começa a ter uma ideia, uma proposta. Não, tem que saber, as ações em caso de estiagem, enchente são essas. Nível tal acontece até aqui, até ali. Então nós temos que ter uma política de preparação, como nós vemos nos outros países lá se preparando para situações de emergência, e o Estado de Santa Catarina tem que ter um Estado rico, um Estado com a população que trabalha, que se recupera rapidamente, mas nós temos mecanismos lá, a questão da água da chuva, a cisterna. Nós temos países aí em que temos 400 milímetros de chuva por ano e não falta água. Nós temos em Santa Catarina 2.000 milímetros por ano e temos momento de falta de água. Então nós temos que saber guardar, saber preservar, fazer uma distribuição mais
de acordo com a necessidade de cada momento, né? Deputado, mudando um pouquinho de assunto, nós estamos aí iniciando o ano legislativo, né, agora no mês de fevereiro, e uma das prioridades que o senhor pretende manter, que o senhor já deu desde o início, né, da sua atuação aqui dentro da Assembleia, é a questão da segurança pública. O senhor acha que falta muito ainda para a gente atingir um nível assim confortável de segurança, ou que se já está mais perto disso? O que pode ser feito, deputado? Santa Catarina é o estado, com certeza, que está mais perto do nível mais tranquilidade, seguro, vamos dizer. Mas o problema existe, é um problema nacional da criminalidade. Nós verificamos aí vários estados, eu conheço 30 anos de atividade na segurança pública, o Rio de Janeiro na situação de maior calamidade e hoje lá com as UPPs, com as ações que foram implementadas. O Beltrame, que é delegado de polícia, que é o secretário de segurança do Rio de Janeiro, fez um trabalho planejado, sabendo onde queria chegar. Muitas vezes no início são ações paliativas, não, ele foi seguindo grau a grau, tendo níveis de avanço, e hoje o Rio de Janeiro melhorou e os índices de criminalidade caíram muito. O estado de São Paulo, que era um absurdo o número de homicídios, também conseguiu reduzir. Investiu, São Paulo reduziu bastante a criminalidade em razão da construção de presídios. Nós tínhamos o Carandiru lá com 10 mil vagas que foi implodido e essas 10 mil vagas foram diluídas em pequenos presídios. São Paulo construiu ali 140 presídios. Então o que precisa? Precisa lei mais rigorosa, local para manter essas pessoas que estão em situação de criminalidade, sejam menores, sejam maiores, temos o problema do menor aqui no estado, né, deputado? Exato, então a lei rigorosa, o local para a manutenção dessas pessoas, para a recuperação, ressocialização dentro do possível. Entendo que se continuarem esses índices de criminalidade, época de Natal, Páscoa, existe aquela liberação nesse período por 10 dias dos presos para visitarem seus familiares. Só que inverteu a situação. Ao invés de tentar se ressocializar, de voltar para a família, crime, né? Volta para o crime. Então são os períodos que nós mais temos o índice de crime aumentado. Então vamos repensar, vamos liberar em outras épocas, dia de aniversário de parente, dos pais, dos filhos, encontrar formas de que não saiam no mesmo período todos juntos. Porque daí... E aí já saem muitas vezes organizados para a prática de crime. Então nós temos que repensar a legislação. Tem muito o que ser feito, mas dá para avançar. Santa Catarina, nós precisamos ainda de alguns presídios para mais algumas regiões. Existe muito aqui lá, o prefeito não quer que construa aqui, não quer... Não, é uma responsabilidade administrativa de todos. Tem que deixar, tem que construir, tem que ter opção e com isso nós melhoramos a segurança de todo cidadão. Hoje tem o avanço com as câmeras de vigilância, o monitoramento das cidades. Então o governador Raimundo Colombo, o estado tem investido na contratação de novos policiais, na qualificação. Polícia Civil, Militar, né, que aconteceram recentemente. Agora tivemos aí recentemente a aquisição de 600 viaturas. Isso precisa ser uma constante, porque são viaturas que trabalham o dia a dia. O desestresse, a qualificação do nosso profissional. Conversava essa semana com uma pessoa que precisou da delegacia e depois me dizia que não sabia qual tinha sido o estresse maior, o medo lá na hora do problema ou depois na delegacia. Porque falta de gente, dificuldade no atendimento e tal. Então tudo isso tem que ser repensado. Nós tivemos a oportunidade, quando chefe da Polícia Civil, nós aumentamos a carga horária na questão da qualidade no atendimento. 85% das pessoas que procuram a delegacia ou a segurança pública não reclamam da falta de solução muitas vezes, mas reclamam do atendimento. Então,
tanto na saúde, quando você chega ali com um filho, com um na problema grave. segurança também, né? Na segurança. Tu já chega num momento de Aquilo, estresse, o atendimento, às vezes, é crucial, o mais importante, é o crucial. Para te sentir seguro, né? A solução do problema depois não resolveram, mas me deram atenção. Não me senti abandonado, né? Exatamente. Naquele momento de nervosismo, de estresse, de medo, né? Então a pessoa está ali ela precisa, né? Ela está desesperada, né? Precisa. Então eu digo, é um momento em que o servidor mais tem responsabilidade, né? Então, até o governador sempre conta aquela história, o governador Raimundo Colombo, que na campanha ele sentiu uma dor na coluna e até o vice-governador, que é médico, Eduardo Moreira, disse, você toma 2 injeções aí que já vai ficar bom. E ele comprou as injeções, no primeiro dia foi num posto de saúde, meio aplicaram a injeção sem conversar, rápido e tal. No outro dia ele estava com o braço, quase não conseguia movimentar. Aí o Eduardo disse, não, tem que tomar a segunda. Ele disse, não, já estou bom, não precisa. Não quero mais. Não. Daí ele foi. No segundo, a pessoa que atendeu tirou a pressão, fez a injeção com certos cuidados, né, e tal. Então, mesmo órgão público, a mesma forma de trabalho, o atendimento, a pessoa é que fez o diferencial. Né? Deputado, agora falar sobre a criação do Fórum para Assuntos de Trânsito. Na verdade, é uma proposição sua, o senhor pretende instalar ainda este ano aqui na casa. E em que sentido pretende trabalhar esse fórum, deputado? Nós sugerimos aí, foi aprovado pela casa, a criação do Fórum Permanente para Assuntos de Trânsito. O trânsito, hoje, desde a mobilidade urbana, tudo que nós falamos, tudo isso está sendo se discutido e é importante. E temos que envolver a sociedade nesse trabalho. Então, a nossa preocupação também, eu vi aí o próprio atendimento das ambulâncias, do helicóptero, do bombeiro, das atividades policiais, para atendimento a acidente de trânsito é sempre o maior número. E Santa Catarina é inadmissível, um estado onde a cultura se destaca, a formação do nosso povo, tudo nós temos aí que dá destaque. E, infelizmente, acabamos sendo destaque como estado campeão em acidentes de trânsito a nível de Brasil, o maior número de acidentes. Então, o objetivo é envolver o Detran, envolver a segurança pública, a polícia militar, polícia civil, e envolver os centros de formação de condutores, as universidades, as prefeituras. Vamos discutir o trânsito, vamos fazer o pedestre cumprir a sua obrigação, o motorista cumprir a sua obrigação. Eu gosto, por formação ali, de parar para o pedestre na faixa de segurança. E fico chateado quando vejo o pedestre tendo a faixa a 5, 10 metros, cruzando a via fora da faixa. Então, tudo isso são pequenos gestos, pequenas ações que podem mudar a história do nosso trânsito. Então, a ideia é fazer esse fórum, debater, ir com as universidades, ir com as escolas, pegar a criança é muito importante nesse momento, na formação. Fazemos uma campanha para humanizar o trânsito em Santa Catarina. Pensei em outras questões, fazer um levantamento das vítimas, dos familiares, que tipo de assistência recebe. Nós vemos aí tantas pessoas hoje em cadeira de rodas, proveniente de acidente de trânsito. Então, tudo isso tem que ser estudado. É muito caro em termos emocionais e em custos econômicos o preço que nós estamos pagando aí por ter um trânsito desumano. Né? Tá certo, então. Nós recebemos aqui o deputado Maurício Scutilac. Muito obrigada pela sua presença. Volte ao programa Fala Deputado sempre que desejar, deputada. Obrigado pela oportunidade de falar com todos os catarinenses pela TVA. E são esses trabalhos que nós buscamos fazer ao longo do ano na Assembleia Legislativa. Cada deputado tem algum foco mais centrado, mas todos trabalhando em conjunto. Então, eu agradeço pela oportunidade e procurando corresponder com esse trabalho na Assembleia. Tá certo, então. E você acompanha outras edições do programa Fala Deputado na nossa programação, na programação da Rádio AL Online ou ainda pelo site da Assembleia. Lá você pode assistir a qualquer programa da nossa programação. Até mais.
Música